tarde a todos e a todas. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, e, em particular, aqui a presença do Dr. Sérgio Gobetti e do Antônio Albano de Freitas, que vão tratar do tema tributação e desigualdade no Brasil. O Sérgio tem trabalhado sobre esse tema e tem escrito trabalhos importantes discutindo esse tema. E o Antônio está fazendo a sua tese de doutorado também discutindo justamente essas questões. Essa é a nossa primeira edição do Conversa com os Economistas. Nós esperamos que se torne uma tradição aqui na PUC, com o objetivo justamente de atrair o aluno de graduação e atrair pessoas, os economistas da cidade, para que venham discutir aqui, conversar sobre temas candentes da sociedade brasileira. Nós também estaremos gravando e colocando os vídeos no YouTube. Então, quem estiver nos assistindo no futuro, fica aqui o nosso abraço e a certeza de que nós vamos assistir a uma bela apresentação do Sérgio, conduzida pelo Antônio aqui. Então, eu passo a palavra ao Antônio para fazer as honras da casa. Bom, boa noite, então, a todos. Queria agradecer ao grupo de pesquisa da PUC que organizou o evento, e em especial ao Sérgio. O Sérgio ele tem graduação em Economia pela URGS e em Jornalismo também pela URGS. Depois, ele fez o mestrado e o doutorado dele pela UNB, e, desde 2009, é técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Bom, o Sérgio tem vários prêmios e títulos, tanto pelo Corecon como pelo Tesouro Nacional. Inclusive, foi premiado há menos de um mês, acredito, no 20º Prêmio do Tesouro, junto com o Rodrigo Orair, também do IPEA, com um trabalho intitulado Progressividade Tributária, a Agenda Esquecida. Bom, nesse trabalho, eles procuram mostrar como, na década de 80 e 90, o Brasil, ao adotar uma teoria econômica mais neoliberal, restringiu os efeitos redistributivos do imposto de renda. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para o Sérgio, acho que 35 minutos, para depois a gente poder abrir para um debate com o público. Tá bom. Obrigado. Queria agradecer ao convite do Marchetti. A apresentação aqui que eu vou fazer hoje para vocês, ela é basicamente o que eu também estive apresentando algumas semanas atrás no Corecon, e ele reflete esse trabalho que eu realizei com o Rodrigo, um estudo que a gente faz a partir dos dados do imposto de renda das pessoas físicas, e que, a partir desse estudo, a gente procura fazer uma análise da desigualdade tributária e do que a gente, digamos, classificou como uma análise crítica das chamadas jabuticabas tributárias brasileiras, que são as peculiaridades do sistema tributário brasileiro, grande parte deles em benefício dos mais ricos, em benefício dos rendimentos do capital. E, digamos, só que, embora seja baseado nesse trabalho, eu vou procurar fazer uma exposição que trate de modo mais amplo a questão da tributação no Brasil, para a gente entender da onde que a gente veio e onde que a gente chegou. E, assim, o primeiro ponto para a gente tratar é a gente ver que grande parte do que a gente teve aplicado, não só no Brasil, mas em grande parte dos países, em termos de política tributária, nas últimas décadas, ela é fruto, em grande parte, de prescrições que foram baseadas numa vertente da teoria neoclássica, que é a chamada teoria da tributação ótima. Essa, digamos, teoria da tributação ótima, ela
se baseia, né, naquele conhecido trade-off entre a equidade, por um lado, e a eficiência, por outro. E, dado esse diagnóstico, né, de que não seria possível atender simultaneamente, num sistema tributário, um objetivo de equidade com eficiência, né, a prescrição que se tem disso é de que a tributação, em primeiro lugar, deveria estar se preocupando com a eficiência, né, e que as preocupações pelo lado da equidade, a preocupação com o aspecto distributivo da política fiscal, esse deveria ser lidado pelo lado do gasto público. Então, basicamente, essa é a elaboração que tem um embasamento teórico e tem por trás, digamos, do que foi feito em grande medida no Brasil. E também essa teoria da tributação ótima, ela basicamente teve como efeito duas questões, né? Uma que é a redução da progressividade do imposto de renda, não só no Brasil, mas em vários outros países, nos Estados Unidos, e também políticas de desonerar progressivamente as rendas do capital, né? Quando eu estou falando de desonerar as rendas do capital, é desonerar os lucros, desonerar a própria riqueza, a tratamento tributário que se dá à herança, né? Então, uma série de medidas que têm como objetivo, né, dentro desses modelos, estimular a poupança, né, e, através, digamos, desse estímulo à poupança, o estímulo à produtividade, aos agentes mais capazes, né, na economia, através disso, surtir um efeito positivo para o crescimento econômico. Basicamente, esse é o pressuposto que se tinha, né, dessas políticas. Contudo, digamos, esse era o pressuposto, isso é o que se imaginava com essas políticas, né? Ou seja, teria maior crescimento econômico, isso engendraria maior investimento na economia, né, incentivaria as pessoas mais capazes, os agentes mais capazes, como eu citei. Só que a realidade não foi essa, né? O que nós vimos aí na sequência das últimas décadas não foi que essas medidas tributárias efetivamente proporcionaram esse cenário de maior crescimento econômico, né? O que, principalmente, uma das consequências do que nós vivemos nos países, principalmente na economia americana, foi um aprofundamento muito forte da desigualdade, da concentração de renda, e isso produziu, e vem produzindo ainda, uma revisão nessa teoria neoclássica, na teoria da tributação ótima, né? Então, esses teóricos da tributação ótima têm, digamos, se deslocado de posições mais dogmáticas, muitos deles que tiveram nas décadas de 70 e 80, para posições mais pragmáticas, né? E algumas posições até que você imaginaria que são posições bastante progressistas, inclusive, né? Um caso que teve, inclusive, no Brasil, há uma semana ou 2 semanas atrás, é do Stiglitz. O Stiglitz é um dos autores que, na década de 70, tem um texto muito famoso dele, que é um desses clássicos da teoria da tributação ótima, junto com Anthony Atkinson, que é um outro economista inglês que tem estudado muito a desigualdade, e no qual uma das conclusões do trabalho deles é de que, justamente, na tributação ótima, o capital não deveria ser tributado preferencialmente. E vocês vejam, assim, por esses... peguei alguns autores para vocês verem essa mudança que tem de enfoque, né? Primeiro, aqui, o Banks e o Diamond, né? Onde eles questionam, né, tanto a base teórica dos modelos que recomendavam, né, a não tributação do capital, né, como vocês veem, considerando que as hipóteses e os modelos que são utilizados
para essas prescrições muito restritivos e fora da realidade, né? E também sem base em evidências empíricas mais sustentáveis. Esses são autores totalmente neoclássicos, né? E que fazem essa revisão crítica dos modelos então que foram concebidos lá atrás. O outro um autor que é mais conhecido, que é o Piketty, que esses ali seriam, digamos, autores da velha geração da teoria neoclássica. Aqui 2 autores da nova geração da teoria da tributação ótima, o Piketty e o Sayce, né? Que aqui eu peguei só um texto muito técnico deles, inclusive, porque o Piketty ficou famoso com a obra O Capital no século XXI, que é uma grande obra, é um enunciado de economia política, né, na verdade. Aqui não, aqui é um texto dele bem técnico, bem de tributação ótima. Nesse texto, por exemplo, de tributação ótima, ele diz, para parâmetros realistas do nosso modelo, a taxa ótima de tributação, né, sobre as heranças deveria ser pelo menos 50% a 60%. Se adotar, né, uma função de objetivo social meritocrática, né, daí entra toda, digamos, o instrumental da tributação ótima, o instrumental da teoria marginalista, né, ou seja, o mesmo instrumental aquele que se utilizou em décadas passadas, mas que passa a ser, digamos, reformado para tentar incluir nesses modelos hipóteses que eles consideram que seriam mais realistas, né? E, a partir dessas hipóteses mais realistas, aquilo que era uma verdade absoluta, né, na década de 70 e 80, deixa de ser, e passam a fazer propostas, né, com uma outra característica diametralmente oposta, a tributação progressiva da renda, a tributação do capital. E, digamos, aqui do ponto de vista bem técnico, né, e aqui nós temos, digamos, a visão que eu chamo, digamos, como seria a autocrítica neoclássica do ponto de vista da economia política, né, do Piketty. Então, aqui 3 trechos do livro dele que teriam assim inúmeros, né? Eu considero um grande livro, esse, para quem não leu, né? E aqui ele pontua, então, algumas questões fundamentais, né? Essa primeira, quando se discute a distribuição de riqueza, a política está sempre por perto e é difícil escapar aos preconceitos e interesses de classe que predominam em cada época, né? Aqui parece, né, a gente, quando vê, inclusive, uma coisa aparenta uma leitura bem marxista, inclusive, né? E digamos, para quem não leu e para quem não conhece, digamos, a formação, né, do Piketty, como eu disse, é uma formação neoclássica, né, mesmo ele sendo francês. Ele é um cara que, no próprio livro, na introdução do livro, ele se diz, já fui vacinado desde cedo contra concepções anticapitalistas e socialistas. Então, ele já começa demarcando, ou seja, eu não sou um socialista, não sou um marxista, nunca acreditei nisso, né, mas, né, pondera isso, né, faz uma crítica muito forte aos modelos nos quais ele mesmo, de certa maneira, estudou e se especializou, né, modelos matematizados, que ele faz a crítica, ele chega a criticar, né, quem leu sobre ele chega a citar a paixão infantil que os economistas têm pela matemática, né, ele sendo um cara de muita fundamentação matemática, né, e mesmo assim ele faz essa crítica, né. E até por curiosidade, quer dizer, eu também, de certa maneira, acabo refazendo isso, quando a minha, por exemplo, formação pessoal original, inclusive, também é matemática, porque o meu primeiro curso, não botou, foi engenharia elétrica, né? Então, o meu estudo, minha formação matemática foi na engenharia. E, de certa maneira, eu acho que a maneira de eu enxergar um pouco o mundo ainda continua sendo um pouco a cabeça de engenheiro, a maneira de ver planilhas e essas coisas mais. Daí ele acrescenta essa frase: deve-se desconfiar da ideia um pouco convencional de que o crescimento moderno atuaria como um incomparável revelador de talentos e aptidões individuais.
esse argumento tem a sua parcela de veracidade, mas foi muito usado desde o início do século XIX para justificar todo tipo de desigualdade, quaisquer que fossem sua amplitude, sua verdadeira origem, e para ornar com todas as virtudes os que obtiveram sucesso com o novo regime industrial. Ou seja, o que ele está questionando aqui é o, digamos, é o pressuposto da meritocracia, né? Que a desigualdade não tem nada a ver com a meritocracia. Ao contrário, o tipo de desigualdade que nós temos hoje no mundo, né, crescendo e se difundindo, ele ofende a própria meritocracia. Né? Porque quem se dá bem, né, basicamente, a análise dele é quem nasceu em berço de ouro, quem herdou uma fortuna e, portanto, tem um diferencial de competitividade, né, com o filho de um trabalhador enorme. Né? Então, basicamente, essa é a crítica dele. E, por fim, né, essa última frase de que a pesquisa metódica pode ajudar a redefinir os termos do debate, desmascarando noções preconceituosas ou falsas e sujeitando todas as posturas ideológicas ao constante escrutínio público. Ou seja, que daí ele entra com a análise empírica forte dele, análise histórica de dados, que ele pretende, portanto, digamos, desconstruir, né, alguns pressupostos teóricos a partir dessa análise né, empírica, essa análise factual, que é um pouco o que, então, nós procuramos fazer para o caso brasileiro. Tá? Começando, então, a falar sobre o Brasil, eu vou começar falando sobre a carga tributária brasileira. Né? Assim, ou seja, o Brasil aí, é o país da América Latina que tem a maior carga tributária, né, em todos os países, e ele tem uma carga tributária que é de 34% do PIB, que é comparável exatamente com a média dos países da OCDE. Né? Mas, apesar dele ter, então, essa carga tributária que é padrão médio de OCDE, nós somos um país que tributa pouco, e não só pouco, mas de modo muito pouco progressivo, a renda e os lucros. Em segundo lugar, ele concentra a função distributiva da política fiscal no gasto, no lado do gasto público, diferente nesses dois aspectos das economias dos países da OCDE, em média. E esse terceiro aspecto, apesar dessa carga tributária ser alta e ter crescido muito nos últimos tempos, ela está estabilizada desde 2005. Ou seja, ela está praticamente 10 anos estabilizada. Isso vai um pouco, primeira coisa, vai meio contra um pouco o senso comum de muita gente. Pô, mas a carga tributária não está crescendo ano após ano? Não, isso aconteceu até 2005. Depois de 2005, a carga tributária não cresce mais. Às vezes, em estatísticas parcialmente divulgadas nos últimos anos, às vezes aparecia alguns aumentos da carga tributária, que a gente ficou vendo depois das revisões sucessivas que ocorreram no cálculo, na estimativa do PIB, né, como a carga tributária depende é mensurada em função do PIB, né, as nossas estatísticas têm mostrado que essa carga tributária tem estado estabilizada no mesmo patamar de 2005. Aqui nós temos os dados. Né, vocês vejam que ela até cresce até 2005, decai, ela tem um leve aumento ali no período e está oscilando em torno desse patamar. A queda de 2009 e 2010 tem a ver, obviamente, com a crise internacional, não só pelo efeito da crise, mas também por causa das desonerações de tributos que a gente teve durante a crise. E é até, inclusive, interessante, porque ela está estabilizada em proporção do PIB, apesar de todas as exonerações de tributos que o governo concedeu nos últimos tempos na esfera federal. Então, é de se surpreender, inclusive, que ela se mantenha estabilizada. Tá? E o que tem, em grande parte, a ver, não vou entrar aqui nesse diagnóstico, mas com a formalização do mercado de trabalho. Se a gente fosse ver a decomposição da carga tributária por bases de incidência, a gente ia ver que os impostos que incidem sobre a massa salarial, eles cresceram em proporção do PIB, enquanto que os outros impostos sobre o consumo, sobre a produção, eles decrescem em proporção do PIB. E
E esse crescimento ocorre justamente porque a massa salarial cresceu também em proporção do PIB. Tá? Não só fruto do aumento do salário real, mas fruto também do aumento da formalização, ou seja, do mercado formal, de mais pessoas formalmente inseridas no mercado. Bom, a nossa carga tributária, então, como eu disse, ela equivale à média da OCDE, ali, nossa, um pouquinho mais baixa, os dados de 2013. Os dados de 2014 foram divulgados agora, no último mês, é 33,4, um pouquinho mais baixo ainda do que 2014. Obviamente que ali a gente está falando de média da OCDE. Na OCDE nós temos países, por exemplo, como a Dinamarca, 48% do PIB de carga tributária, e outros com carga tributária menor, principalmente os países do leste europeu, né, os países que, digamos, saíram da cortina de fumaça, que se liberaram, alguns países que se libertaram do domínio soviético. E na América Latina nós temos ali, depois do Brasil, a Argentina, mais ou menos com uma carga tributária um pouco mais baixa, os Estados Unidos, para países em desenvolvimento, com uma carga tributária bastante baixa, embora, como nós vamos ver, é uma carga tributária bastante baixa no seu agregado, mas ela é bastante baixa no seu agregado porque ela é baixa no consumo, mas bastante elevada sobre a renda e os lucros. E na América Latina, então, essa média é de 21%. Aqui um comparativo que mostra o seguinte, que embora a nossa carga tributária seja... O que explica a nossa carga tributária ser tão mais alta assim no Brasil em comparação com outros países da América Latina? Isso, em parte, se explica, né, pelo volume, porque nós também somos os países que têm o maior gasto com transferência de renda e com subsídios e, ao mesmo tempo, com juros também. Ou seja, os juros brasileiros sobre a dívida pública é um dos mais elevados do mundo, o nosso gasto. Então, aqui nós temos, né, vendo que países até como a Argentina, Venezuela, né, Uruguai e Chile também têm gastos com transferência de renda elevados, mas o nosso quando a gente acrescenta mais o gasto com juros, nós temos uma soma bastante elevada. Ou seja, que cerca de metade, mais da metade na prática da nossa carga tributária, ou seja, eu arrecado isso em termos de tributo, mas eu estou retornando para a sociedade sob diferentes formas, né? Eu posso estar retornando desde o pobre até para o rico, né? De outra forma. Isso aqui só na esfera, isso aqui só na esfera federal. Tá? Isso aqui é contribuição, é a análise da carga tributária, das receitas tributárias ao nível dos governos centrais dos países. Não, em proporção do PIB aqui. Tá? Em proporção do PIB para os países da CEPAL. Mas, assim, obviamente, vejam que se a gente analisa, então, a esfera federal, o grosso do gasto da esfera federal é isso aí. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos os números o governo federal, que sempre está muito na vitrine, não tanto, né, é o que sofre maior questionamento, o governo federal tem uma arrecadação e uma despesa de mais ou menos 1 trilhão por ano. Dessa arrecadação e despesa, que é de mais ou menos 1 trilhão por ano, 500 bilhões são gastos com benefícios previdenciários e assistenciais. Aposentadoria do INSS, a pensão do INSS, benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social, que é um benefício de um salário mínimo para idosos e deficientes de baixa renda. O Bolsa Família, aí, que muita gente fala, que é também um programa de transferência de renda, está nessa conta, é 30 bi, menos de 30 bi em 500. Mas, assim, enfim, são 500 bilhões em benefícios sociais que são pagos pelo governo federal. Outros 200 bilhões são despesas de pessoal, incluindo servidores ativos ou inativos, aposentados. E depois nós temos 300 bilhões, aí, por exemplo, dentro desses 300 bilhões que entra o custeio e investimentos, são 60 bilhões de investimentos, cerca de 70 bilhões de financiamento da área de saúde. Tá? E, então, e sem contar nesse gasto que eu estou falando de 1 trilhão, que é o chamado gasto primário, que não entra o chamado gasto com juros. Até porque, na verdade, a gente nem...
a gente não paga todo o juro que incide sobre a dívida. E, aliás, quando a gente está fazendo, como nos últimos anos, agora um superávit primário próximo de zero ou até negativo, né, na prática, isso significa que a gente não está tendo potencial nenhum de pagar esses juros. Então, são juros que estão rolando e se incorporando ao principal da dívida pública. Bom, aqui, então, é basicamente isso que eu estava dizendo, quer dizer, esse crescimento da nossa carga tributária, ele tem uma relação tanto com esse aspecto do ajuste fiscal pelo elevado custo dos juros, quanto do financiamento do nosso estado de bem-estar social. Na esfera federal, são esses os principais programas que eu estava me referindo com vocês. Nós temos, vejam o crescimento deles entre 98 e 2014, cresceu de menos de 6% para mais de 9%, em proporção do PIB. Tá? Isso significa, portanto, 13,5% do PIB a mais de crescimento em 16 anos. Não está a previdência do setor público. Né? Até do ponto de vista das contas nacionais também é classificado como transferência, mas eu não considero tanto uma transferência distributiva, né? Porque né, até macroeconomicamente, em termos de contas nacionais, é classificado, e por isso aquele número... Se a gente considera o que é transferência do ponto de vista de contas nacionais, com subsídios, a nossa conta chega em 16% do PIB, incluindo estados, municípios, essa conta. Mas isso aqui é só o gasto que efetivamente tem um potencial distributivo, que atinge, digamos, predominantemente os mais pobres. E 13,5% de um PIB de 5,5 trilhões, né, vocês vejam que nós temos, portanto, um aumento real em proporção do PIB dessa despesa da ordem de entre 150 e 200 bilhões de reais. Tá? Estou certo? 150 e 200. Aqui a composição da nossa carga tributária em comparação com os países da OCDE. Né? Vocês vejam que nós temos lá o 33,7% do PIB de 2013. Fica muito claro que, quando a gente compara com a OCDE, que a nossa tributação da renda, dos lucros, é inferior, né, à média da OCDE, e, em compensação, do outro lado, né, a tributação sobre bens e serviços, que é a tributação sobre consumo, nossa é bem superior à média da OCDE. Tá? Eu assinalei com destaque lá em vermelho a Estônia porque é uma coincidência, mas a gente vai ver que, por uma série de outras razões, a gente faz essa associação com a Estônia. Mas aqui foi uma simples coincidência. Ao analisar o gráfico, vê que, por sinal, a carga tributária nossa está mais ou menos no patamar da Estônia, e também o patamar, essa distribuição da carga tributária. Ou seja, a Estônia é um dos países da OCDE que tem uma estrutura de tributação mais ou menos parecida com a nossa, também bastante concentrada no consumo e não na renda. Tá? Embora a nossa seja mais ainda concentrada no consumo do que a própria Estônia. Tá? Então, como eu tinha me referido lá no início, o nosso sistema tributário ele foi moldado, então, nas últimas décadas, né, com essa prescrição, né, da teoria econômica dominante, de que a política tributária ela deveria ser neutra, né, deveria tentar interferir o menos possível na alocação de recursos, nas decisões de investimento, né, e, portanto, ela tinha que ter esse enfoque na eficiência econômica e não se preocupar com a questão da questão distributiva. Isso implicava, então, em a gente ter um imposto de renda com baixa progressividade, com menos alíquotas, né, com menos faixas de imposto de renda, e com um nível razoavelmente baixo de tributação da renda e dos lucros. E, no caso brasileiro, com a isenção de lucros e dividendos distribuídos
a acionistas. Tá? Que, como a gente... Eu mostro isso um pouco depois, né, comparativamente, o Brasil é o único país, em comparação com a OCDE, na OCDE apenas a Estônia, assim como o Brasil, então é mais uma coincidência, como países que isentam os lucros e dividendos distribuídos a acionistas de imposto de renda. Tá? Bom, o que mostram os dados do imposto de renda das pessoas físicas? Uma das coisas assim, que chama a atenção é que os muito ricos no Brasil pagam menos impostos do que a classe média alta, por causa justamente desse alto grau de rendas isentas, que é explicado pela isenção concedidas a lucros e dividendos distribuídos. Ou seja, não que eu não tenha, como vocês veem aqui nessa coluna de isenções, aqui essa tabela foi construída com rendimento médio, por faixa de renda. Tá? Então, o extrato superior, que são das pessoas que receberam em 2013 mais de 1.300.000 no ano. Mas, em média, a renda desse extrato está colocada naquela última coluna total, 4.100.000. Tá? Então, eu tenho desde quem recebeu 1.300 e tanto, até quem recebeu 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de reais. Em média, é 4.100.000. Vocês vejam quanto desses 4.100.000 é isento de tributação pelo imposto de renda de pessoas físicas. 2,7 milhões, que dá em torno de 2/3 da renda totalmente isenta. Nós também temos renda isentas nos outros extratos. Vocês veem que a proporção, né, é bem menor. Lá no primeiro extrato, óbvio, posso ter lá um pequeno comerciante, um cara que tem uma empresa, que, portanto, tem o lucro de dividendos que está isento e não paga também imposto. Só que ele não pagaria imposto igual pelo seu nível de renda, né, pela isenção, pelo tamanho da sua renda, caso essa renda fosse tributada na tabela de imposto de renda das pessoas físicas. Mesmo ali, se a gente pegar esse extrato intermediário, né, que a gente poderia dizer aqui nós teríamos aqui a classe média alta, recebendo entre 160 e 320 mil reais no ano. Né? E esse é o extrato da população que tem a maior alíquota efetiva de imposto de renda, em média, que é aqueles 11,8% da sua renda total. Enquanto que o extrato, aquele superior, né, de quem ganha acima de 1.300.000, paga, em média, 6,7%. Aqui a gente está tratando de médias, tá, gente? Quer dizer, eu posso ter renda anual. É mais ou menos ali aquela faixa, em torno de 18 mil mensal, vai calcular na renda mensal. 226 aqui. 160 dividido por 12. Um pouquinho menos. Tá? Eu, por exemplo, estou enquadrado aqui, tá, como servidor público. Só que eu pago mais do que os 11,8. Estou pagando uma alíquota até maior, próxima de 20%. Então, eu tenho média. Eu posso ter porque eu tenho essa renda só de salário, vou estar com uma alíquota efetiva média de 20%, e eu posso ter daí também um empresário que recebe lucro de dividendos que não está pagando nada também. Eu posso ter esse empresário igual nessa faixa quanto naquela lá. O que nós estamos tratando aqui, que em média, o que ocorre é que, em média, o cidadão que está nessa faixa salarial aqui, ele tem esse perfil, ele tem tanto de renda tributada e tanto de renda isenta. E naquela faixa superior, não. Naquela faixa superior, a gente tem um predomínio de rendas isentas. Tá? Aqui, a gente tem uma dimensão, então, de quanto essa renda, antes e depois do imposto de renda, ela é concentrada. Estamos aqui olhando para o topo da distribuição de renda. Quando a gente fala de topo de distribuição de renda, tem muitas análises assim que são feitas sobre desigualdade e concentração de renda que dizem o seguinte: os 10% mais ricos no Brasil concentram tanto, olha, os 10% mais ricos, em primeiro lugar, não são ricos. Né? Nos 10% mais ricos, a gente tem absolutamente toda a classe média, entende, brasileira. Então, mesmo no 1% mais rico,
No 1% mais rico, nós temos ainda a classe média alta brasileira. Ou seja, nós passamos a falar, né, de realmente os muito ricos, né, a gente falando, por exemplo, do universo aquele que é das pessoas que ganham acima de 1.300.000, em média ganham 4.100.000, são 70 mil declarantes, 71 mil declarantes do imposto de renda. Esses representam 0,05% da população. Na PNAD, tá? Sim. Até pode pegar, mas a renda deles está subestimada, né? Porque é uma pesquisa domiciliar, né? Imagina, né, se ou ele não é entrevistado, eu digo assim, ele não só não deve declarar tudo, mas eu te digo mais, quem ganha, ele não tem nem noção de quanto ele ganha. Ele sabe anualmente quanto ele ganha quando ele recebe todos os documentos, né, do contador dele e das empresas todas para fechar a declaração do imposto de renda. Embora, nesses casos, muitas vezes, até mesmo a declaração, né, às vezes tem parte das rendas que ele não deixa no nome dele, não são sequer declaradas. Mas, em geral, né, a gente presume que, no caso até, por exemplo, de lucros e dividendos, não tem incentivo para não declarar porque ele é isento, né? Então, não tem problema. Você, até ao contrário, ao declarar, você gera está justificando a fonte para aquela renda. Então, o que nós temos aqui são os extratos, né? Esse extrato aqui, o último, é justamente o 0,05% mais rico. O outro, quando a gente está do 99,9%, é o outro 0,005%, ou seja, quando a gente junta esses dois, a gente chega no 0,1%. Tá? Depois, até que nós temos aqui exatamente 1% do 99%. Né? Do 1% até o 0,5%, depois do 0,5% até o 0,1% e do 0,1% até o 0,05%. Né? E nós temos, então, que o nosso 0,05% concentra 8,5% da renda total do país. Hã? Mas essa... então, isso aqui mesclando, aqui já tem um trabalho de mesclar, não é só a renda declarada, mas porque quem declara, tem muita gente que não declara para o imposto de renda, que é a base da pirâmide. Então, a gente já está incorporando a renda da base da pirâmide. Tá? Aqui a gente está usando, inclusive, dados, estamos usando os dados, estamos fundindo os dados, estamos usando dados de contas nacionais, então, da renda declarada em relação à renda nacional disponível das famílias, o que nós temos é esse 8,5% de concentração. Aqui a gente compara com outros países. São poucos países que têm estatística disponível para o 0,05%. Tem alguns países que têm para o 0,1%, alguns têm para 1%. Dos países que têm estatísticas disponíveis no Top Income World Database, que é um banco de dados, né, que monitora a desigualdade de renda no mundo, do Atkinson, do Piketty, do Sais, desses economistas que eu me referi. Então, esses são os dados. Então, vocês vejam que aqui é o 1% da renda, que no Brasil concentra perto de 23% de toda a renda, que é um patamar mais ou menos, nesse caso, parecido com o americano. Os Estados Unidos também tem alta concentração, no 1%, mais rico, mas nenhum país chega nesse patamar de ter essa concentração nesse grupo de 0,05%. Vocês vejam que o país que tem, depois do Brasil, a maior concentração nessa pequena faixa é a Colômbia, com 5,4%, África do Sul 3,3%, Uruguai 3,3%, Reino Unido 3,4%, Coreia. Daí a gente parte para outras economias com menos de 2% de concentração nesse topo da pirâmide. Tá? Bom, por que a gente chega aqui? Né?
tanto no mundo quanto no Brasil. Por que a desigualdade aumenta? Né? Durante uma boa parte do século passado, né, os sistemas de imposto de renda, da tributação direta, foi montado a partir do princípio da progressividade, ou seja, de que quanto mais se ganha, mais se paga proporcionalmente de imposto. Né? E nós tivemos alguns momentos do século XX, né, onde, por exemplo, até o Piketty mostra isso no livro dele, que o imposto de renda ele chegou a ter alíquotas que ele classifica como confiscatórias. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1944, a alíquota marginal máxima do imposto de renda dele chegou em 94%. Exatamente isso. Não é que, aqui para entender o que é alíquota marginal, não quer dizer que, em média, 94% da renda deles era comida pelo imposto de renda. Significava que, por exemplo, a partir de 20 milhões de reais de renda no ano, tudo que tu ganhar depois de 20 milhões de reais no ano sofrerá incidência de 94%. O que era a sinalização disso? Não adianta, meu caro, tu tentar ganhar mais do que 20 milhões. 20 milhões é o teu teto. A qualquer centavo a mais dos 20 milhões que tu ganhar, tu vai ficar só com 6% disso. Tá? Isso foi feito nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tá? Ou seja, e elas foram mais elevadas nos Estados Unidos e na Inglaterra do que na França, do que em outros países. Ou seja, as economias anglo-saxãs foram as que aplicaram as mais elevadas alíquotas de imposto de renda progressivo. Tá. E no Brasil, né, a gente chegou a ter uma alíquota de 65% em 1963, às vésperas do golpe militar. Tá? Bom, o resultado, isso aqui foi profundamente revisto, tá, na década de 80. Nos Estados Unidos, o Reagan reduziu as alíquotas de imposto de renda máxima de 70% para 50% e depois para 33%. E nós, no Brasil, que já estávamos com uma alíquota de 50% na década de 80, no governo Sarney foi reduzido para a máxima de 25%. E depois voltamos a ter 27,5%. Em 2003, aqui tem um detalhe interessante, que o Bush tentou isentar os dividendos lá nos Estados Unidos, mas o máximo que ele conseguiu na negociação política foi reduzir para 15%. Essa redução da tributação dos dividendos na esfera federal, que era de 20%, caiu para 15%, e isso tinha prazo de validade para ser prorrogado ou não em 2013. E daí chega o Obama, em 2013, o Obama mantém para quem ganha menos e volta a aumentar a tributação de dividendos para os mais ricos. Tá? Aqui, como eu estava dizendo, o que a gente fez no Brasil, além de ter reduzido então, as alíquotas de imposto de renda, nós isentamos os lucros e dividendos em 95. Tá? Até então, os lucros e dividendos eram tributados em 15%. E, bom, passaram-se 12 anos aí de governo de centro-esquerda e nenhuma medida, né, no sentido de reverter tanto a questão da baixa progressividade quanto essas questões foi feito. Tá? Só que, digamos, esse debate voltou esse ano com essa questão da crise fiscal, a busca de formas alternativas aí de tributação. Tá? Aqui eu acho que talvez aqui eu entraria numa explicação, estou esgotando o meu tempo, né, que é no argumento do porquê tributar lucros e dividendos. Tem todo um debate com o pessoal da área jurídica, mesmo com economistas, sobre se é bitributação ou não é bitributação. Tá? A questão, afora, digamos, a discussão formal sobre isso, né, o que eu queria destacar é que o que realmente importa, se a gente vai fazer uma análise econômica, não é, em primeiro lugar, na grande 90% dos países, o lucro é tributado, sim, 2 vezes, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Tá? Inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tributado o lucro na pessoa jurídica em torno de 32%, se eu não me engano, e na pessoa física 39%. Então, essa é a regra geral. E acho que a questão mais relevante é tu analisar o seguinte: quanto que é a tributação total sobre o lucro? Não interessa se eu tributo 2, 3, 4 vezes, mas quanto que é a carga tributária total sobre o lucro. Né? E então, quando a gente compara, né, o Brasil com as economias da OCDE, no Brasil, em grandes empresas, a nossa tributação do lucro ela chega abaixo de 30%.
E, na média dos países da OCDE, chega em 48%. Se não for em grande empresa, se for em pequena empresa ou como empresa de consultoria, que é o caso da maior parte desses advogados tributaristas que ficam escrevendo contra a tributação de lucros e dividendos, daí esses, inclusive, eles estão numa faixa de tributação, se tiverem no Simples, que eu acho que alguns de vocês já devem ter falado, eles vão estar pagando 6%, no máximo 10%, 12% de total de carga tributária, tendo seus dividendos totalmente livres depois de tributação. Tá? Aqui a gente tem a comparação dos países. Vejam aqui, então, Estados Unidos, como eu falei, na empresa 39% e na pessoa física 30%. Faz um total do lucro tributado de 57%. Tá? E aqui, por fim, digamos, a gente no trabalho a gente faz simulação. O que a gente percebe? A gente está com um momento político que é bastante complicado, que tem um sentimento, por mais que eu tenha mostrado aqui para vocês que a carga tributária não elevou, mas tem um sentimento na sociedade de não querer mais tributos, né? De achar que o governo fez as coisas erradas, então que não é a sociedade que tem que pagar a conta, e esse é um sentimento que, de fato, existe. E, sem falar em toda a situação de crise política que a gente vive, que dificulta muito as coisas a tramitarem mudanças, principalmente mudanças que afetem interesses, tramitar propostas como essa no Congresso. E o que a gente fez, então, foi a gente acha o seguinte, que as resistências a uma proposta dessa seriam menores se a gente combinasse isso dentro de uma proposta de mini-reforma tributária, né? E as simulações que a gente faz aqui é uma proposta de mini-reforma tributária onde a gente reduz a tributação do lucro na pessoa jurídica, porque, de fato, se a gente for ver o caso do Brasil, que nós temos uma tributação que pode chegar até 34%, a gente tem vários países que têm essa tributação a nível da empresa menor do que esse patamar. Só que, diferente de nós, todos tributam na pessoa física também, e nós não tributamos. Então, o que a gente está propondo? A gente acha que é melhor para a economia? Reduzir a tributação na pessoa jurídica. Isso significa que se a pessoa jurídica, se a empresa retiver esse lucro e reinvestir na produção, ela vai ter tido uma carga tributária menor. Agora, se ela distribuir esse lucro para o seu acionista, dela, aqui no Brasil, como em todo mundo, ele vai estar pagando um imposto de renda adequado com a faixa de rendimento do beneficiário. Né? E, finalmente, a gente também propõe a redução da tributação do PIS/COFINS, que é uma tributação sobre o consumo. Né? E, com essa mexida, digamos, mais ampla, a gente constrói, então, uma proposta de reforma tributária que, reduzindo a tributação do lucro da empresa, reduzindo a tributação do consumo e, simultaneamente, aumentando e tributando de forma progressiva o lucro distribuído a acionistas, a gente tem um efeito neutro na carga tributária a longo prazo. Tá? E, apesar desse efeito ser neutro em termos de carga tributária, a gente acha que a mudança de estrutura tributária seria algo muito positivo, inclusive do ponto de vista da eficiência econômica. Né? Ou seja, é reconhecido no país que o PIS/COFINS, que é um tributo, né, cumulativo, distorsivo, né, é muito ineficiente para a economia. Né? Nós temos, como eu disse, teríamos um incentivo ao lucro que fosse reinvestido na produção e nós começaríamos a corrigir essa distorção que tem na tributação da pessoa física, amenizando um pouco o alto grau de concentração de renda e de desigualdade que nós temos. É isso.